Vamos dar continuidade ao nosso curso de contabilidade básica, lembrando do módulo 1. O que foi feito no módulo 1? Nós mostramos o conceito de contabilidade, falamos sobre a informação contábil, como ela se apresenta, de onde ela vem, como ela é utilizada, a quem ela interessa. Então agora nós vamos passar para o módulo 2. No módulo 2, nós já vamos entrar na técnica contábil. E vamos falar sobre método das partidas dobradas, vamos falar sobre a classificação contábil, as contas de resultado, contas patrimoniais e situações patrimoniais. Iniciando pela escrituração contábil, nós podemos dizer que ela é uma técnica do registro dos fatos administrativos de uma determinada empresa através de lançamentos contábeis. Melhorando, a contabilidade ela se utiliza de contas. O que são contas? Contas são denominações que representam os componentes patrimoniais, sejam bens, direitos ou obrigações, ou, no caso, os elementos de resultado, que são as despesas e as receitas. Então, para esses componentes patrimoniais, nós temos contas. Essas contas têm códigos. Se ela usar o processamento de dados, ela tem um código numérico aí relacionado a ela. As contas são utilizadas para fazer os lançamentos. E o que são lançamentos? Registros dos fatos administrativos de uma determinada empresa. Como se dá isso? Aí nós vamos ter que entrar numa teoria antiga, que é o método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas, ela é o princípio fundamental de que não pode haver um débito sem um crédito igual ao valor. Ideia simples, de Luca Pacioli, que era um frei franciscano da Itália, que ele veio a revolucionar todos os procedimentos contábeis da época, né? Havia teorias a respeito, mas ele foi quem primeiro escreveu, ele quem primeiro fez o tratado do método das partidas dobradas, tratado contábil, era matemática. Isso aí, até hoje, é respeitado. Eu tenho que ter um débito e um crédito em igual valor. Então, o lançamento contábil, ele passa a ter uma descrição padrão desde aquela época até hoje. Então, para que eu tenha um lançamento contábil, eu tenho que ter uma data de quando ocorreu o fato. Normalmente é a data do documento, que é o fato gerador, o documento legal fiscal. Eu tenho que ter uma conta de débito, que vai representar o débito daquela operação. E eu tenho uma conta de crédito, que vai representar o crédito daquela operação, daquele fato administrativo. Eu vou ter um histórico, que vai descrever sucintamente o que está acontecendo e o número do documento envolvido. E eu vou ter o valor, que, repetindo, corresponde ao débito e ao crédito. Aí nós começamos a entrar na técnica contábil. Essas contas, elas são relacionadas num rol criado pelo contador. Esse rol de contas é chamado de plano de contas. Então, a primeira coisa que um contador faz quando ele pega uma empresa para contabilizar, é responsável técnico por aquela empresa, a primeira coisa que ele faz é analisar a situação da empresa, a característica dela e quais são as contas que ela vai utilizar, quais são as contas contábeis que ela vai utilizar. Então ele monta o chamado plano de contas da empresa, respeitando as características inerentes à ciência contábil. Por exemplo, nós podemos classificar as contas quanto à sua natureza. Então,
quanto à sua essência, quanto à sua natureza, uma conta ela pode ser débito ou crédito, devedor ou credor. Quando nós classificamos as contas quanto aos grupos patrimoniais, que são as contas que representam bens, direitos, obrigações, aquelas contas que aparecem no balanço patrimonial, aquelas contas que representam a riqueza da empresa, elas são chamadas de contas patrimoniais. Então é o caso do ativo, bens, direitos, e no grupo do passivo, as obrigações e o patrimônio líquido. Uma outra classificação das contas é o grupo de contas de resultado. As contas de resultado, elas são as despesas e as receitas. As contas de despesa, as contas de receita. Então, só rememorando. Toda conta, ou ela é devedora, ou ela é credora quanto à sua natureza. Com relação ao grupo de ativo, bens e direitos, elas são representadas como contas patrimoniais. E as obrigações, também nas contas patrimoniais, representam as obrigações e o patrimônio líquido. No caso das receitas e despesas, são as chamadas contas de resultado, vendas de serviços ou vendas de mercadorias, entra para as vendas, para as receitas. E um dispêndio, um gasto, como por exemplo um pagamento de um imposto, fica nas contas de despesa. Mais para frente nós vamos entender melhor essas características quando nós detalhamos o registro contábil. Vamos dar exemplos aí de contas de ativo. Assim, dá um exemplo de conta de ativo. Então nós temos aí nas contas de ativo o caixa. Por que o caixa é um ativo da empresa? Porque isso é dinheiro, é um bem da empresa. Banco conta movimento, também. É a mesma característica do caixa, né? Disponibilidade. Mercadorias, bens da empresa. Obrigação a receber, direitos da empresa. Consta a receber, direitos da empresa. Então, bens e direitos são classificados aí no ativo. O passivo, nós podemos mencionar como exemplo duplicados a pagar. São títulos que eu vou me comprometer a pagar numa determinada data. Então é o que? Passivo, obrigação, salários a pagar, INSS a recolher, capital social. Capital social aí já entra no grupo de patrimônio líquido. Lucro acumulado, patrimônio líquido. Prejuízo acumulado, patrimônio líquido. Nós vamos ver aí, quando nós falamos de apuração de patrimônio, nós vamos ver melhor aí. Então, o passivo, ela tem o quê? Ela tem as obrigações, que são de natureza credora, e o patrimônio líquido, que é o resultado patrimonial de determinado período. Nós vamos ver com calma. No grupo das receitas, nós podemos mencionar as vendas de mercadorias, vendas de serviços, lucros recebidos. São aqueles valores que você apura, que você recebe para que a tua empresa tenha condições de evoluir, de progredir, né? São as vendas de produtos e serviços. Então, tudo que entra na empresa e que é fruto de uma operação comercial, seja de serviço ou venda de mercadorias, elas são consideradas dentro das receitas, que a natureza é credora. No caso das despesas, dispêndio, perdas, valores que se vão da empresa, que são obrigados, como salários ordenados, material de consumo, INSS despesa, energia elétrica, material de escritório e outros. Bom, agora que nós já temos alguns conhecimentos, alguns conceitos técnicos, nós podemos entender como se dá a equação patrimonial, né? Como é que eu calculo a situação patrimonial? Eu tenho aqui uma equação onde B são os bens, o D são os direitos, o O é a obrigação e o PL é o patrimônio líquido. Então, se eu analisar essa expressão matemática, né,
eu tenho os bens mais os direitos é igual às obrigações mais o patrimônio líquido. Então, o somatório dos bens mais o somatório dos direitos é igual ao somatório das obrigações mais o patrimônio líquido apurado. Então, perceba uma coisa. Se eu usar aí os recursos da matemática aí, que me permite manipular as variáveis, eu vou passar para o lado esquerdo da igualdade a obrigação. Então, como é que fica? Vai ficar bens mais direitos menos obrigação. Isso é igual ao patrimônio líquido. É assim que eu apuro o patrimônio líquido. Agora, o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, ele não é nada mais, nada menos do que as receitas menos as despesas. Todos aqueles valores que eu ganho pela venda de mercadorias ou pela venda de serviços, o somatório dela menos as despesas, que são os dispêndios, que é aquilo que eu pago por um imposto ou pela minha folha de pagamento, a receita menos a despesa vai dar o patrimônio líquido. Então, esse valor do patrimônio líquido é o valor que eu coloco na apuração patrimonial. Então, bens mais direitos menos obrigações é igual ao patrimônio líquido, que é o capital social mais o lucro ou menos o prejuízo. Como é que eu vou saber se deu lucro ou prejuízo? Se a receita é maior que a despesa, eu tenho um lucro. Se a despesa é maior que a receita, eu tenho um prejuízo. Mais para frente, a gente vai entender melhor a utilização dessas técnicas contábeis e as coisas vão perceber, vão se encaixando. Resumindo o que nós vimos no módulo 2, nós vimos o método das partidas dobradas, que é o princípio fundamental de que não pode haver um débito sem um crédito igual ao valor, de Luca Pacioli. Nós iniciamos a técnica contábil que fala sobre a classificação contábil, conta, né, a denominação patrimonial de conta. Nós vimos também o conceito de débito e crédito. O lado esquerdo do patrimônio são o lado devedor, o lado direito, o lado credor. Nós temos as contas quanto à sua natureza, ou ela é devedora, ou ela é credora. As contas patrimoniais de ativo, que são representadas pelos bens de direito, elas são de natureza devedora. Isso quer dizer o quê? Que ela aumenta pelo débito, diminui pelo crédito. Do lado direito, eu tenho nas contas patrimoniais o capital da empresa, as obrigações. As obrigações, elas por ser de natureza credora, elas sempre aumentam pelo crédito e diminuem pelo débito. No resultado eu tenho as receitas que são credoras e as despesas são devedoras. Receita menos despesa igual ao patrimônio líquido. Isso pode parecer um pouquinho complicado no começo, mas mais para frente a gente vai começar a entender melhor e elucidar algumas dúvidas. Era só o que nós tínhamos para apresentar nesse módulo e eu peço para vocês entrarem lá no canal, assistirem os vídeos, fazerem comentários para que nós possamos cada vez mais melhorar aí as nossas aulinhas. Obrigado.